Dia 126, Números, capítulo 14. Então, naquela noite, o povo começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse a eles: teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Porque o Senhor nos trouxe para esta terra, só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram no chão com o rosto sobre a terra diante de todo o povo de Israel. Então Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, dois dos líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra, rasgaram suas roupas e disseram a todo o povo: a terra que percorremos para espionar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele ajudará e entra nesta terra que produz muito leite e mel e a dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo que mora lá, porque nós os venceremos como se estivéssemos devorando o pão. O Senhor está conosco e tirou a proteção deles, por isso não tenho medo deles. Mas a reação do povo foi falar em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel sobre o tabernáculo. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? Até quando vão deixar de crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei no meio deles? Eu vou ferir esse povo com pragas e não serão mais meus herdeiros, mas de você farei um povo maior e mais forte do que este. Mas Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios conhecem bem o seu poder, pois o Senhor tirou este povo do Egito. E contaram isto aos habitantes desta terra, que sabem que o Senhor está com este povo e que aparece a eles face a face. Eles sabem que a sua nuvem está sobre eles, e o que o Senhor vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Agora, se o Senhor matar o seu povo, as nações que ouvirão falar da sua fama vão dizer: o Senhor não conseguiu levar o seu povo para a terra que prometeu dar a eles por meio de juramento, por isso os matou no deserto. Por isso, Senhor, clamo que mostre o seu grande poder quando prometeu. O Senhor é muito paciente e grande e misericordioso, e perdoa o pecado e a transgressão, ainda que não deixe o pecado sem castigo, e pune o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Peço então que, por causa de sua grande misericórdia, o Senhor perdoe os pecadores deste povo, da mesma maneira que tem perdoado este povo desde que saíram da terra do Egito até aqui. Então o Senhor disse: está bem, vou perdoar este povo como você me pediu. No entanto, prometo que, tão certo como eu vivo e pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum destes homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram a minha voz, verá a terra que prometi por meio de juramento dar aos seus antepassados. Nenhum destes que me desprezou verá a terra,
Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. Ele entrará na terra que espionou e os seus descendentes possuirão por herança. Já os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Amanhã vocês mudarão de rumo e voltarão para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando este povo mal se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga a eles: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, farei o que vocês pediram. Todos vocês que têm mais de 20 anos de idade, que foram contados no recenseamento e que se queixam contra mim, morrerão no deserto. Nenhum de vocês entrará nesta terra que jurei, com a mão levantada, dar a vocês como moradia, a não ser Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Mas quando aos seus filhos, os quais vocês disseram que se tornariam escravos do povo desta terra, eu os levarei com segurança para desfrutarem da terra que vocês desprezaram. Quanto a vocês, morrerão e os seus corpos cairão neste deserto. Seus filhos andarão sem rumo pelo deserto por 40 anos, até que o último de vocês morra como castigo pela infidelidade. Como os espiões estiveram na terra durante 40 dias, vocês andarão sem rumo por 40 anos, um ano para cada dia, sofrendo as consequências dos seus pecados. Eu lhes ensinarei o que significa rejeitar a mim. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda essa comunidade má que conspirou contra mim. Eles encontrarão o seu fim neste deserto e morrerão. Os homens que Moisés enviou para espionar a terra e que depois de voltar colocaram medo no coração do povo, fazendo com que se queixasse contra ele, ao espalhar informações negativas a respeito da terra, estes homens que espalharam essas informações morreram repentinamente de praga diante do Senhor. E de todos os espiões que foram espionar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, continuaram vivos. Quando Moisés contou essas palavras a todos os israelitas, uma grande tristeza tomou conta deles. No dia seguinte, se levantaram cedo e partiram em direção ao alto da região montanhosa e disseram: Aqui estamos. Reconhecemos que pecamos, agora estamos prontos para ir à terra que o Senhor nos prometeu. Mas Moisés respondeu: Por que vocês estão desobedecendo às ordens do Senhor de voltar para o deserto? É tarde demais. Não vão, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Não se lembram? Os amalequitas e os cananeus estão aí na frente. Vocês abandonaram o Senhor. Ele não estará com vocês e vocês serão derrotados. Apesar disso, eles foram em frente em direção ao alto da região montanhosa, mesmo tendo Moisés e a Arca da Aliança do Senhor ficando no acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que viviam nas montanhas desceram e atacaram os israelitas, derrotaram-nos e perseguiram até Hormá. Salmos capítulo 50. O poderoso Deus, o Senhor, convoca toda a humanidade de uma
extremidade até a outra. A gloriosa luz de Deus brilha no alto de Sião, a cidade de perfeita beleza. Nosso Deus se aproxima e fala com voz poderosa à sua frente. Vai um fogo devorador, à sua volta há uma forte tempestade. Ele chama os céus e a terra como testemunhas do julgamento do seu povo. Reúnam o meu povo, aqueles que tomaram o compromisso de me obedecer e oferecerem um sacrifício no meu altar. O próprio Deus é juiz e os céus anunciam que ele é justo. O meu povo, escute o que eu vou falar. Estas são as minhas acusações contra você, Israel. Ouça bem, porque eu sou o seu Deus. Não estou irado por causa dos sacrifícios e das ofertas queimadas que vocês trazem diariamente ao meu altar. Mas novilhos do seu estábulo e bodes dos seus currais não são o que realmente desejo receber de vocês, porque todos os animais das florestas, todo gado que pasta sobre os montes são meus. As aves dos montes e os animais do campo, todos eles me pertencem. Se eu tivesse fome, não precisaria pedir coisa alguma a vocês, pois tudo que há no mundo é meu. Não pense que preciso de carne dos bois e do sangue de cabritos que vocês oferecem no altar. Ofereçam a Deus em sacrifício um coração cheio de gratidão e cumpram as promessas de obediência que fizeram ao Altíssimo. Clamem a mim quando estiverem em dificuldade e eu os salvarei, e aí vocês me honrarão. Mas o perverso Deus diz: de que adianta ficar repetindo as minhas ordens escritas e as minhas promessas, se no fundo do coração você despreza a minha disciplina e desobediência às minhas palavras? Você sente prazer em ver o ladrão roubar e se tornar seu cúmplice, e ainda com adultérios, e anda com adúlteros. Sua boca está sempre pronta a falar maldade e sua língua a espalhar mentiras. Com suas palavras você procura destruir seu próprio irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Até agora estive calado e por isso você pensou que eu não me importava. Você pensa que eu sou como você, mas agora chegou a hora do seu julgamento. Eu lhe mostrarei todos os seus erros. Considerem isto todos vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, eu destruirei cada um de vocês e ninguém poderá livrá-los. Aquele que me traz sua oferta de gratidão está me honrando. Quem se esforça para andar nos meus caminhos receberá a salvação de Deus. Isaías capítulo 3. Vejam, o soberano, o Deus Todo-Poderoso, vai cortar o sustento da cidade de Jerusalém e do povo de Judá, tanto o suprimento de pão quanto da água. Vão desaparecer o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o oficial do exército e a autoridade civil, o conselheiro, o mágico e o feiticeiro perito. O Senhor escolherá meninos irresponsáveis para governar o seu povo. O povo será oprimido. Um será contra o outro, cada um contra o seu próximo. Os jovens ofenderão os idosos. Os desprezíveis se colocará contra o homem de bem. Naqueles dias, um homem dirá ao seu irmão: você pelo menos tem uma roupa decente? Você vai ser o nosso governante sobre esse montão de ruínas.
E a resposta será: nunca, eu não posso ajudar ninguém. Não tenho roupas nem comida sobrando em minha casa. Não quero me envolver com isso. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído, porque ofenderam o Senhor falando e desafiando sua presença gloriosa. Basta olhar para os seus rostos para ver o seu pecado. Eles não sentem nem um pouco de vergonha em mostrar publicamente os seus pecados, como fazia o povo em Sodoma. Ai deles, pois estão fazendo sobre si mesmo o castigo de sua própria maldade. Mas, para as pessoas que obedecem a Deus, tudo ocorrerá bem. Diga a eles: vocês ficarão satisfeitas com o que ganharem com o seu trabalho. Mas, para os que não obedecem, digam: o seu castigo não demora. Vocês terão a retribuição por todo o mal que fizeram. Ah, meu pobre povo, os seus líderes não passaram de crianças, brincando de reis. Mulheres dominam sobre eles. Eles enganam meu povo, levando-o pelo caminho da destruição. O Senhor se levanta e, como um juiz no tribunal, ele se levanta para julgar o seu povo. O Senhor entra em juízo contra os anciões e contra os líderes do seu povo. Foram vocês que acabaram com as vinhas. As suas casas estão cheias de que roubaram dessa gente pobre e humilde. Como vocês tiveram coragem de fazer tanto mal ao meu povo e de explorar tanto os pobres? É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Diz o Senhor: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que desfilam pelas ruas de cabeça erguida, com seus olhares atrevidos e que fazem barulho quando andam. O Senhor vai castigar as mulheres de Sião, raspando suas cabeças, vai deixá-las descobertas e envergonhadas diante de todos. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, os enfeites da cabeça, os colares em forma de meia-lua, os brincos, os braceletes e os véus que as deixarão tão belas. Os lindos chapéus, as correntes que pendem nos tornozelos para andar com elegância, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis com selos e as joias do nariz, os belos vestidos de festas, os chales elegantes, os mantos e as bolsas, seus espelhos, as roupas de linho, os enfeites para o cabelo e os turbantes. Em lugar do perfume vai haver um mau cheiro. Em vez de belos cintos, elas usarão pedaços de corda. Em vez de penteados bonitos, calvície. Em vez de belos vestidos, pano de saco. Toda a antiga beleza dessas mulheres desaparecerá. Tudo que lhes resta é a vergonha e a desgraça. Seus homens morrerão na guerra e seus valentes morrerão no combate. As portas de Sião ficarão de luto e chorarão. A cidade se assentará no chão, completamente desolada. Isaías capítulo 4. Naquele dia haverá tão poucos homens vivos em Israel que 7 mulheres ao mesmo tempo atacarão um homem dizendo: case-se conosco, não precisa nos dar roupa nem comida, nós mesmas trabalharemos para nos sustentar, só queremos casar, ter um marido e livrar-nos da vergonha de sermos solteiras. Naquele dia, o renovo do Senhor aparecerá em sua glória e seu poder. Os judeus que foram salvos serão os melhores frutos da terra.
Eles vão se orgulhar do que o seu país vai produzir. Os que foram deixados em Sião, ficarem em Jerusalém, serão chamados povo santo. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião por meio de um espírito de justiça, com o espírito purificador, limpa o sangue derramado em Jerusalém. Então o Senhor estenderá uma grande sombra sobre toda a cidade de Jerusalém, sobre as casas e as praças, uma grande camada de nuvem durante o dia, e à noite haverá uma nuvem de fogo para iluminar a cidade. A glória cobrirá e protegerá tudo. Assim, Jerusalém ficará protegida contra o calor de dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade da chuva.